noite, que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes aí na sua vida, no seu coração e na sua casa. Eu quero desde já convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 37. Hebreus, capítulo 10, versículo 37 em diante, palavra do Senhor que diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos como os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos orar nesse momento, invocando a presença do nosso Santo Deus, para que em culto possamos adorá-lo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, invocamos a Tua Santíssima Presença nesse lugar, aqui e em cada casa, para que o Senhor possa abençoar a cada família e que em culto, Senhor, possamos ter a oportunidade de adorar, bendizer, glorificar o Seu nome. Tu que és o nosso Deus único e verdadeiro, o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Nós Te glorificamos, Senhor, agradecendo ao Senhor por nossa vida, pela providência diária, por esse dia que tem nos dado, pela nossa família, pelas famílias da nossa igreja, por nossa família da fé e por toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Senhor, eu Te peço que cada louvor a ser apresentado possa ser recebido por Ti como aroma suave e agradável. Que o Senhor possa receber a nossa adoração sincera, humilde, porém honesta. Que nós possamos aqui e agora, em culto, apresentar a Ti, sobre todas as coisas, o nosso coração. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome. É como nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor neste momento com todo o nosso coração, com o nosso entusiasmo, com a nossa força, entendendo que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar com a irmã Valdirene. Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos juntos novamente, mesmo nas nossas casas, para louvarmos ao Senhor. Vem, sopra sobre nós Teu sopro, reunidos neste ajuntamento, cura e santifica este momento, com a Tua igreja que é Teu povo. Faz Teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te Deus louvores, súplicas e anseios. Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando Teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador, Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando Seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador.
bendito Rei e Salvador. Deus bendito Rei e Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 1. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 1. Louvado seja o Senhor nosso Deus, o Senhor da nossa vida, da nossa história e da nossa salvação. Palavra do Senhor que diz assim: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Oremos. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra, Senhor, que haverá de ser lida, proclamada, estudada nesta noite. E a minha oração, Senhor, é que Tu possas falar a cada coração assim como já tens falado ao meu. Que o Senhor possa ministrar a cada pessoa, a cada vida, de maneira especial, Senhor.
que a Tua palavra possa ir de encontro à necessidade de cada pessoa e que nós possamos, mercê de Tua vontade, Senhor, aprender da Tua santa palavra e guardá-la em nosso coração. Portanto, querido Deus, eu te peço que essa palavra, depois de entrar em cada vida, em cada coração, em cada casa, possa fazer diferença em cada família. E assim, Senhor, eu oro acreditando na Tua bênção, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o título do nosso estudo desta noite é Aprendendo a Orar com Abacuque. Aprendendo a Orar com Abacuque. Portanto, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos precisar bastante de conferir o texto bíblico nesta noite. A história de Abacuque ocorreu no final do século VII a.C. O pano de fundo do livro foi a crise política internacional e também a crise interna que envolvia a justiça, a moral e a religião de Judá. O grande império assírio, que havia pouco mais de 100 anos esmagado Israel, a nação do norte, acabara de ser esfacelado pelo exército caldeu. Os egípcios, por seu turno, cujo faraó Neco assassinou o rei Josias de Judá, o último dos reis fiéis a Deus, fora vergonhosamente derrotado pelo exército caldeu no ano de 605 a.C., na histórica Batalha de Carquemis. O novo poder mundial estava concentrado nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O Império Babilônico, em suas campanhas de guerra, estendia seus exércitos na amplidão da terra para espoliar as nações, levando milhares e milhares de homens cativos para a Babilônia, deixando atrás de si terras arrasadas e impondo duros tributos aos reinos conquistados. Dentro do período de aproximadamente 20 anos, os caldeus varreram Judá com 3 sucessivos ataques e, por fim, destruíram o país e levaram muitos dos nobres para o cativeiro. O templo de Jerusalém ficou em ruínas. Internamente, o povo de Deus estava envolvido numa crise de confusão religiosa, política e moral. A reforma religiosa do piedoso rei Josias logo foi arrefecida. Os 3 reis que sucederam Josias, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, fizeram o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. A situação da depravação é descrita em detalhes por Abacuque, como veremos logo a seguir. Mas quem era Abacuque? Abacuque, cujo nome surge do radical hebraico Ravak, que significa abraço. Portanto, Abacuque vem a significar o abraçador, foi um grande profeta. Um profeta que soube ler o seu tempo, o tempo em que vivia com todas as circunstâncias adversas. Muito mais tarde, Jerônimo, um dos pais da igreja, que viveu no século IV, depois de Cristo, traduziu o seu nome como lutador, porque dizia Jerônimo, Abacuque lutou com Deus. Mais tarde, o reformador Lutero, ao concordar com Jerônimo, afirmou que lutador certamente não é um nome impróprio para Abacuque, pelo contrário, porque vemos nesse pequeno livro um homem muito determinado, lutando com o enorme problema da teodiceia, da justiça divina, em um mundo que estava de pernas para o ar. Segundo uma antiga tradição judaica, Abacuque era descendente direto da mulher sunamita, porque em 2 Reis, capítulo 4, versículo 16, a palavra diz que Eliseu afirmara àquela mulher que não tinha filhos, que 1 ano depois ela abraçaria um filho. Portanto, o nome do profeta seria uma homenagem direta à história milagrosa do nascimento de seu ancestral. É claro que nós não temos certeza quanto a isto, mas o que nós temos certeza é que Abacuque se tratava de um homem que recebeu a incumbência de suportar os pecados e ansiedades do seu povo, de lutar com Deus em oração e, por meio da fé, buscar entender o agir de Deus. O que podemos dizer de Abacuque? Podemos dizer que Abacuque é o poeta que canta seu espanto e seu alento, e depois, em melodia, envia a letra para o mestre de canto.
Podemos dizer também que Abacuque é o poeta filósofo, que sem floreios questionava o próprio Deus da sua vida. Aquilo que não entendia, perguntava. Se não se satisfazia com a resposta, perguntava de novo e não arredava pé até que recebesse a resposta do Senhor. Queridos, a profecia de Abacuque é uma oração dirigida a Deus em forma de queixa. Por que, ele perguntava, por que Deus permitiria que o povo da aliança fosse esmagado, destruído por uma nação que era muito mais perversa do que a própria Judá? E é exatamente nesse misto de conformismo de Abacuque com sua confiança em Deus que o livro se apresenta como um dos livros mais importantes e a sua mensagem como uma das mais belas mensagens de toda a palavra de Deus, apontando para a pedra fundamental do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: o justo viverá pela fé. Louvado seja o Senhor. A sinceridade de Abacuque cativa aqueles que amam a verdade e se deleitam na justiça. E à guisa de entendermos a oração de Abacuque, estudaremos hoje 5 características que nós encontramos nesse livro. 5 características da oração de Abacuque. A primeira característica é oração consciente sobre o tempo vivido. Oração consciente sobre o tempo vivido. A oração do profeta Abacuque é marcada por uma nítida consciência do tempo em que vivia. Se não, vejamos, Abacuque capítulo 1, versículos de 1 a 4, palavra do Senhor que diz: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Nesta parte da oração do profeta, nós encontramos um profeta clamando a Deus por causa da violência que havia no meio do povo, por causa da iniquidade que assenhorava a nação, por causa da rivalidade presente entre as pessoas, por causa da luta e da injustiça que ele via ao seu redor, tomando conta de tudo, por causa da manipulação das sentenças judiciais em favor dos ricos. Aliás, é justamente por essas causas que Yahvé levantou profetas em Israel e em Judá, por causa da situação caótica que esses países viveram. Príncipes ladrões, como diz Jeremias capítulo 2, versículo 26. Profetas mentirosos, Jeremias 27, versículos 9 a 10. Juízes transgressores, como diz Isaías, capítulo 1, versículos 26 a 28. Pastores infiéis e devoradores, conforme está em Ezequiel capítulo 34, versículos 2 a 10. O aviltamento do direito do pobre, Amós, capítulo 5, versículo 11. E, finalmente, a prática do suborno também em Amós, capítulo 5, versículo 12. São exemplos das mazelas que aconteciam em Israel e em Judá, que fizeram com que Deus suscitasse profetas. Não aqueles profetas palacianos, que recebiam muito bem do rei, para falar exatamente aquilo que o rei gostava de ouvir, mas profetas carismáticos, profetas cheios do Espírito do Senhor, que falavam a verdade que o Senhor entregava aos seus corações, doesse a quem doesse, e fosse como fosse. O fato, queridos irmãos, é que Abacuque conhecia bem seus tempos. Um homem de Deus precisa conhecer bem o tempo em que vive. E Jesus? Jesus demonstrou em seus dias o conhecimento dos fatos e circunstâncias que o cercavam. Como podemos ver, por exemplo, em Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 5, quando Jesus menciona a tragédia do assassinato de galileus rebeldes que foram mortos por Pilatos, quando o sangue desses homens mortos se juntou ao sangue dos animais sacrificados no templo, numa imagem assustadora. Jesus também mencionou a queda da torre de Siloé, quando 18 trabalhadores foram mortos. Jesus estava ligado no seu tempo, antenado no seu tempo. Ele sabia o que estava acontecendo
porque era necessário que assim o fizesse e que assim fosse. Karl Barth, um teólogo suíço de linha calvinista, dizia que o cristão deve carregar em uma das mãos a Bíblia e na outra mão o jornal. O homem e a mulher de Deus precisam estar bem informados sobre o que acontece na sociedade e no mundo. A igreja precisa ler o tempo em que vive, a fim de poder clamar ao Senhor, assim como fez Abacuque. Louvado seja o Senhor. E qual foi a resposta do Senhor para a indagação de Abacuque? Os caldeus, então, seriam levantados como seu instrumento de julgamento. E percebam, é claro, queridos irmãos, que o profeta tem um estranhamento, e vamos falar daqui a pouco sobre isso. Percebam também que o Senhor descreve o vigor dessas tropas caldaicas e o desrespeito por tudo e por todos que estivessem em sua frente. Abacuque capítulo 1, versículos 5 a 11. Acompanhe comigo a leitura. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossas vidas obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Os seus cavaleiros são mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento, e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Era uma terrível descrição do exército caldeu. Mas a descrição realizada agora por Abacuque é permeada por uma engenhosidade poética muito expressiva. Daí notar-se essa capacidade de trabalhar a poesia a fim de apresentar a vontade do Senhor, ainda que o fato apresentado fosse tão terrível e tão cruel. Mas o que está acontecendo até aqui? Até aqui, o poeta reclamou da demora de Deus em agir. Disse que estava tudo de pernas para o ar, que a nação estava uma bagunça, o direito estava sendo aviltado. E a resposta do Senhor Deus foi o juízo que traria por meio dos caldeus. Isso nos leva à segunda característica. Segunda característica, oração repleta de perplexidade. Repito, oração repleta de perplexidade. A resposta do Senhor a Abacuque leva o profeta a um mergulho na perplexidade. Ele dizia, como pode ser o Deus justo usar os caldeus ímpios para trazer juízo ao povo da aliança? Apesar do povo ser rebelde, apesar de tudo isso, mas os caldeus são terríveis, são ímpios, muito piores do que os judeus. Veja, Abacuque capítulo 1, versículos 12 a 15. Acompanhe, por favor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. E ele continua, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como peixes do mar, como répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo, ou seja, os caldeus, com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. E depois?
oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura na sua comida. Agora, continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Vocês percebem a perplexidade do profeta? O profeta está extasiado ante a revelação divina, está estupefato, ele não pode acreditar. Então o profeta não hesita em deixar claro a Yahvé que ele não estava compreendendo nada do que estava sendo revelado. Ele não entendia. Queridos irmãos, queridos, nem sempre entenderemos a vontade do nosso Deus. Aliás, não raras vezes, na maioria das vezes, nós não a compreenderemos. Mas Ele continua sendo Deus. Ouça, Deus pode até ser paradoxal, Deus pode ser até misterioso, mas nunca Ele será contraditório. Jamais contraditório. Louvado seja o Senhor. Quando o apóstolo Pedro recebeu de Jesus o conhecimento sobre o gênero de morte que teria, se lembram disso? Pedro não compreendeu. Veja, João capítulo 21, versículo 18, diz assim: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus Cristo estava falando de como o apóstolo Pedro iria morrer. A tradição cristã diz que Pedro foi morto por crucifixão. E na hora da sua crucifixão, ele então pediu para os seus algozes para não ser crucificado da mesma forma que Jesus, mas de cabeça para baixo, porque ele não se julgava digno de morrer da mesma forma que o Senhor. Mas esta, sem dúvida, é uma das coisas que um dia eu gostaria de entender. Por que Pedro precisaria morrer daquela forma? Por quê? Depois de ter uma conversa tão franca com Jesus, que 3 vezes perguntou para ele: Pedro, tu me amas? E depois disso, revela esse gênero terrível de morte. Terceira característica: oração que atenta, aguarda. Oração que atenta, aguarda. O profeta Abacuque sabia esperar a resposta do Senhor. A resposta revela a providência divina. A resposta que vem na afirmação de que o orgulho dos caldeus lá na frente, depois de fazer tudo o que fariam, depois de subjugar as nações e a própria nação de Judá, lá na frente, os caldeus seriam, enfim, julgados pelo Senhor e sua ruína chegaria. Queridos, Abacuque capítulo 2, versículos de 1 a 4, vejamos. Abacuque 2, de 1 a 4. Percebam mais uma vez, eu chamo a sua atenção para a beleza da poesia do profeta Abacuque. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Deus tem tempo para todo propósito, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Percebe a poesia? Lindo. Apesar da dureza da mensagem, mesmo que ao final fosse um final de juízo para os seus inimigos, mas ainda era uma mensagem muito dura. O Senhor estava dizendo que no fim a ruína do soberbo chegaria, porque o caminho do arrogante é enganoso. O Senhor não pode suportar o soberbo. O Senhor não suporta o arrogante. O Senhor acolhe o humilde, mas rejeita o soberbo. Querido irmão, algo acontece que traz inquietação ao coração do profeta Abacuque.
E eu pergunto para você nesta noite, será que há algo que traga inquietação ao seu coração? Se há, faça como o profeta. Ponha-se na sua torre de vigia e queixe-se ao Senhor. Fale com Ele. Coloque-se sobre a fortaleza e vigie, porque no tempo certo o Senhor te responderá. Você crê assim? Será que você tem uma torre de vigia? Será que você tem uma fortaleza? E sobre elas você tem se colocado para apresentar sua queixa a Yahvé e tem aguardado nele a resposta? Quarta característica, oração contra o mal. Oração contra o mal. Em Abacuque, capítulo 2, versículos de 6 a 20, nós ouvimos então a voz do profeta se dirigindo contra os caldeus de forma particular, mas também de forma geral, contra todos aqueles que praticam o mal, consistindo então numa série de 5 pesares. Se não, vejamos. Primeiro pesar, capítulo 2, versículo 6, parte B, ao versículo 8, é o pesar contra a corrupção e a violência. Palavra do Senhor que diz, dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de te abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Um pesar contra a corrupção e contra a violência. O Senhor não pode compactuar com essas coisas. O segundo pesar está nos versículos 9 a 11. É o pesar contra a riqueza ilícita e contra a desonestidade. Palavra do Senhor, versículo 9, que diz, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, mas para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das guerras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. O Senhor não permite a riqueza ilícita. O Senhor não permite o ajuntar riqueza de forma ilícita. O Senhor não permite, o Senhor não consente, Ele não suporta a desonestidade. Ser cristão é um convite a buscar enriquecimento, sim, mas de forma lícita. E a honestidade. Terceiro pesar, versículos 12 a 14, é o pesar contra a corrupção do poder político. A partir do versículo 12, a palavra que diz, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que edifica a cidade, o que põe fundamento, tanto com sangue quanto com iniquidade. É claro que a palavra do Senhor está se referindo aos governantes, aqueles que administram a res pública, a coisa pública. E o Senhor não admite a corrupção. O Senhor não admite que o poder político se dobre à corrupção. Toda autoridade é constituída por Deus. Mas não é para ser corrupta, é para ser honesta, é para governar de forma transparente. Quarto pesar, versículos 15 a 17, é o pesar contra a corrupção moral. A partir do versículo 15, veja a palavra que diz, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Veja, corrupção moral. A pessoa que mistura furor à bebida, embebeda o inimigo. A
para expor suas vergonhas. Era muito comum naquela época. Os caldeus brincavam com os presos, embebedavam os presos. E uma pessoa bêbada perde os pudores, perde as vergonhas, e eles humilhavam de forma execrável os seus presos, os seus escravos, os presos de guerra. E isso desagradava muito ao Senhor. O Senhor estava vendo. Fizeram a mesma coisa com o Senhor Jesus. Tiraram sorte de suas roupas. Colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Entregaram um caniço para lhe servir de cetro. E diziam, louvando como se Jesus, de forma completamente absurda e demeritória, aquele que de fato era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor não pode suportar essas coisas. Quinto pesar, versículos 18 a 20. Era o pesar contra a corrupção espiritual. Reparem, versículo 18. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. O Senhor não suporta a idolatria, não suporta. A idolatria faz irar o coração do Senhor, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas, Ele é o Deus sustentador de todas as coisas, é Ele o Deus da providência, o Deus que criou e o Deus que intervém em todas as coisas. Portanto, Ele não suporta que ninguém roube a glória que é sua, que ninguém dê a outrem a glória que lhe é devida. Então, tome cuidado, querido. Se talvez você, se um de nós, não estamos fazendo ídolos para a nossa própria vida, dando a esses ídolos a glória que é do Senhor. Que o Senhor nos ajude. É dever do cristão orar contra o mal. Esses 5 pesares nos ensinam exatamente isso. Dever de orar contra o mal. Dever de orar contra as ciladas de Satanás. Dever de orar contra o reino das trevas. Dever de orar contra a corrupção assassina. Dever de orar contra a imoralidade. Dever de orar contra o aviltamento do direito dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos necessitados. É inaceitável um cristão se alinhar a agendas anticristãs. O cristão verdadeiro, disse o Senhor Jesus, tem fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça, irmão? De verdade? Essas coisas que acontecem lá fora, que envolvem a nossa sociedade, que envolvem a nossa nação, que envolvem as nações, isso te machuca? Te faz desejar ardentemente, tendo fome e sede, conforme a expressão do Mestre, a justiça que vem do Senhor? Quinta característica, oração que aceita a vontade de Deus e se alegra. Oração que aceita a vontade de Deus e se alegra. Em Abacuque, no capítulo 3, versículos de 1 a 19, nós encontramos o belíssimo Salmo de Abacuque, onde o profeta apresenta o amém da fé ante a revelação do Altíssimo, ainda que seja uma revelação aterradora. E o que é o amém da fé? É dizer, Senhor, eu aceito, amém, ainda que eu não compreenda. Ainda, Senhor, que a revelação seja tão cruel, mas eu aceito, porque eu sei que a tua vontade é sempre melhor que a minha. O Salmo de Abacuque pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte descreve a manifestação divina em tempos de uma terrível teofania. A teofania que é apresentado aqui, a partir do versículo 2, é terrível. Mostra uma face irada de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado.
Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Porque com essa revelação, só com o avivamento do Senhor para continuarmos. E ele diz ainda, lembra-te na tua ira da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Parã, vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Agora observe o aspecto terrível da teofania, conforme tenho falado. Adiante dele, de Deus, vai a pestilência segue os seus passos, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abalam, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, veja o versículo 9. Tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. É um Deus pronto para a guerra contra o mal, para a guerra contra o ímpio. É o Deus do juízo, da justiça, é o Deus da vingança. E ele continua dizendo assim, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a sua luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres o teu fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Inimigos que se levantam para destruir o justo. E agora, o Senhor se levanta contra esses inimigos. E ele termina, regozijem-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Percebe a terrível imagem do Senhor que é passada aqui pelo profeta? A imagem do juízo de Yahvé, do Senhor que vem com vingança, que vai tomar vingança pelo seu povo humilhado, oprimido, perseguido, pelo justo, que foi perseguido e foi humilhado. Assim é o Senhor. Perceba que o nosso Deus é o Deus misericordioso, sim, mas também é o Deus justo. E quem pode resistir ante a face do Deus justo? A segunda parte, queridos, do Salmo de Abacuque, descreve a terrível reação gerada no coração do profeta ante a revelação dessa terrível teofania de Yahvé. Versículo 16, observe, diz assim, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. O profeta estava com dificuldade de falar. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar um dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Percebe o que está acontecendo? Essa reação do profeta Abacuque deve ser a reação que tem que ter no meu coração e no seu coração quando estamos na presença do Deus Todo-Poderoso que virá como juiz. E nós o tememos assim, de verdade, ou não? Qual é a relação que nós temos ante a revelação da palavra do Senhor? Como reagimos? Como? Agimos como se isso não fosse nada? Ou de fato estamos preocupados com o Deus da justiça? E eu quero concluir o nosso estudo desta noite, chamando a sua atenção para a parte final do Salmo de Abacuque, que é lindíssima, lindíssima. A parte 3 descreve a confiança inabalável de Abacuque perante o Senhor, mesmo diante do cenário desalentador que se avizinhava. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17, observe. Ainda que a figueira não floresça. É lindo, é muito poético, queridos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o
fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a corça, e me faz andar altaneiramente. E ele termina, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Se trata de uma doxologia final, belíssima, encantadora, profundíssima, que encerra o Salmo de Abacuque. Uma adoração maravilhosa ao Deus Todo-Poderoso. Mas quando nós a lemos hoje, a lemos como belíssima que é, não raras vezes nós a desvinculamos do seu contexto. E eu vou explicar. Cantar essa doxologia é muito fácil em tempo de paz, quando não existem ameaças, quando não há inimigos que estejam prestes a invadir a nossa terra, tomar as nossas casas, saquear os nossos bens, incendiar nossas habitações, quando não há inimigos matando os nossos velhos pais, fazendo mal às nossas mulheres e levando cativos os nossos filhos. É muito fácil cantar essa doxologia belíssima quando os dias que se avizinham não são de guerra e nem de terror, quando o juízo imediato de Deus ainda não foi anunciado. Então é muito fácil. E nós cantamos, porque de fato é belíssimo. Mas, querido, a partir de hoje eu te peço uma coisa. Sempre que você ler essa passagem, se lembre que nos dias do profeta Abacuque, o seu coração estava destroçado pela revelação terrível que o Senhor lhe entregou. O livro do profeta Abacuque é a história de um homem que sabia ler o seu próprio tempo a fim de apresentá-lo a Deus. Sim. É a história de um homem preocupado com a sociedade e com o seu país. É a história de um homem que sabia clamar a Deus, assumindo o lado da justiça. Querido, em nome de Jesus, entenda, o cristão tem um lado, é o lado da justiça. Precisamos tomar esse lado, assumir essa posição, sair de cima do muro e assumir posição, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. A história de Abacuque é a história de um homem que sabe que Deus é Senhor e é soberano, e que ainda que não possa compreender os desígnios de Deus, que ainda que se espante diante do juízo revelado, é a história de um homem que reconhece que os planos de Deus são muito maiores e muito melhores que o nosso. Nós não sabemos o pano de fundo da nossa história, mas o Senhor conhece cada detalhe, cada pormenor, e o Senhor agirá na sua igreja e no mundo inteiro para a glória do seu nome. A história de Abacuque é a história de um homem que teve a capacidade de adorar a Deus, independentemente das circunstâncias adversas e do juízo iminente. Será que se fosse você, no lugar de Abacuque, você cantaria tão bela doxologia? Sabendo que há poucos dias, o grande exército caldeu, sob a chefia de Nabucodonosor, viria para destroçar todas as coisas. Você cantaria como cantou o profeta. Recitar Abacuque 3, 17 a 19. Vendo o juízo iminente de Deus, como Abacuque viu, não é para qualquer homem ou para qualquer mulher. Não é para meninos da fé, mas é para homens e mulheres de Deus de verdade, que têm fome e sede de justiça. A história de Abacuque nos convida à reflexão de aceitarmos sim a vontade de Deus, seja como for. Ouça, a história de Abacuque nos dá o direito de nos deixarmos queixar a Deus, de apresentarmos a nossa queixa ao Senhor. Nos dá o direito até de ficarmos perplexos ante a revelação recebida. Nos dá o direito também de lamentarmos, mas nos impõe o dever
de aceitarmos a vontade soberana de Deus. E não foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele disse em Mateus capítulo 26, versículo 39, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Louvado seja o Senhor. A tragédia pessoal de Abacuque não o impediu de glorificar a Deus. A tragédia pessoal de Jesus não o impediu de glorificar a Deus. E ambos buscaram a vontade do Pai. Jesus enfrentou a tudo e a todos para que o Pai fosse glorificado e sua vontade fosse cumprida cabalmente. A questão é, e nós? Também fazemos assim? Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante do Teu povo. E eis aqui a Tua palavra lida, estudada, proclamada. E Senhor, no lar onde essa mensagem chegar, que cada coração seja confrontado, que cada pessoa seja mexida no coração, que cada pessoa, Senhor, possa ver-se numa situação de confronto ante a palavra de Deus, a fim de tomar posição, de assumir lugar da justiça, daqueles que amam a justiça acima de qualquer coisa, Senhor, a Tua justiça. Pai, que essa palavra possa falar muito alto em cada coração e que nós, ao lermos a doxologia final do Salmo de Abacuque, possamos fazer assim como ele, entendendo que a Sua vontade é sempre melhor e ainda que o juízo se avizinhe, continuaremos a glorificar, a exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus 3 vezes Santo. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome. Fala com o meu irmão e com a minha irmã, aquilo que eu, na minha incapacidade, não pude fazê-lo. Faz assim, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, eu quero, antes do nosso encerramento, ainda fazer mais uma oração. Eu quero passar para você alguns motivos de oração que precisamos apresentar para que você saiba e para que você ore também. Na terça-feira faleceu o irmão Evandro Gueiros. Ele foi colhido pelo Senhor. E nós pedimos oração pela família do nosso querido irmão, que muitos anos serviu ao Senhor aqui nesta igreja, e também a sua esposa, a dona Luci, que tem 97 anos. Então estejam orando por essa família. Também pela família em luto da irmã Raimunda Calado, especialmente por sua filha Leia e por suas netas Raquel e Ingrid. Que a boa mão do Senhor esteja sobre essa família, trazendo alento, trazendo conforto, trazendo consolo. Oremos também pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens, pelas crianças de nossa igreja, que atravessam agora um momento difícil. Que o Senhor possa trazer ao coração deles contentamento, acima de qualquer realidade, de qualquer circunstância, que eles possam entender que o Senhor continua cuidando. Tu és, Senhor, o Deus que apacenta o Teu povo. Também nós vamos orar pelos pastores da nossa igreja, em especial pelo reverendo Adail, que está bem melhor de saúde. Também por mim, agradecendo a você que orou por minhas crises de enxaqueca, para que o Senhor trouxesse cura, para que o Senhor me fizesse esse benefício, e graças a Deus eu estou bem melhor. Graças a Deus. Obrigado por suas orações. Orando pelos presbíteros da nossa igreja, por nosso conselho, orando por nossa junta diaconal, por cada diácono, por nossas famílias, famílias dos oficiais da igreja, pela liderança da igreja de Brasília, pelos casais, pais e filhos, orando também pelos enfermos, e o Senhor te fará lembrar em nome de Jesus. Ore por cada um deles nominalmente. Finalmente, oremos pelo nosso Brasil, pelo governo, pelo presidente da nossa nação, pelos ministros de Estado, pelos poderes da União, para que de fato sejam justos e não usem o poder para benefício próprio. Oremos assim, queridos, tendo fome e sede de justiça. Oremos também pela saúde pública, por esse mal, pelo Covid-19 que está acometendo a tantas pessoas, que o Senhor nos dê graça
e que livre a nossa casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante de Ti. E querido Senhor, são tantas orações, tantas petições que temos a fazer, tantas coisas a falar, mas primeiro, nós queremos agradecer por Tua bondade, por Tua palavra, Senhor, que temos. Queremos agradecer pela família da fé, por cada irmão e irmã, desde a criancinha mais nova até o ancião mais idoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Igreja Presbiteriana de Brasília, que tanto amor o Senhor tem colocado em nosso coração. Pai, eu te peço, Senhor, de maneira especial, pela família do irmão Evandro Gueiros, que está sofrendo a perda de um ente querido que foi colhido pelo Senhor. Especialmente por sua esposa Lucy, com 97 anos de idade. Abençoa a tua filha, Pai. Abençoa os filhos desse casal, os netos, os bisnetos, enfim, a família de forma completa, Senhor. Trazendo alento, trazendo conforto. Te oramos também pela família em luto da irmã Raimunda Calado. Senhor, por sua filha Leia, por Raquel, por Ingrid, pelos demais filhos, filhas, netos, enfim, por todos que fazem parte da família. Que o Senhor possa trazer alento ao coração daqueles que sofrem tanto, Senhor. Te pedimos, Senhor, pelos juniores, adolescentes, pelos jovens, pelas crianças, pelo momento que a nossa igreja enfrenta, que o Senhor possa trazer paz. Paz acima de todo entendimento. Paz, Senhor, que só pode vir do Teu Espírito. Faz isso, Senhor. Traz quietude ao nosso coração. Traz calmaria ao nosso coração. Traz sossego ao nosso coração e faz assim para a glória do Teu nome. Eu te peço também, querido Deus, pelos enfermos da nossa igreja. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor, todos aqueles que estão no leito do hospital ou padecendo de enfermidade em casa. Oh, Senhor, tem misericórdia. Guarda, Senhor, o Teu povo. Guarda, Senhor, cada um de nós. Faze, Senhor, em nossa vida a Tua bênção. Age, Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? Faze assim para a glória do Teu nome. Finalmente, eu te peço por nossa nação, pela imensa nação brasileira que sofre tanto, Senhor. Oh, Senhor amado, olha para o nosso país, Senhor, para esse momento tão trágico que temos vivido. Senhor, pessoas dentro de casa, muitas sem recurso financeiro, muitas já tendo necessidade do alimento, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo. Tem misericórdia, Senhor. Pai, abençoa o nosso presidente da República. A Tua palavra diz que é nosso dever orar pelas autoridades. Oramos por ele. Dá, Senhor, sabedoria a esse homem, aos seus ministros de Estado, a todos os secretários de governo, a todas as pessoas que compõem em todas as esferas o governo, Senhor, a nível federal, a nível estadual, municipal, que o Senhor possa agir. É a nossa oração, Pai. Finalmente eu te peço, Senhor, guarda o Teu povo, Senhor, desse mal que é essa terrível doença, Senhor. Tem misericórdia. Mas não somente daqueles que padecem pela Covid-19, mas por tantas outras enfermidades. Milhares que morrem mensalmente por pneumonia. Pessoas que estão morrendo pela dengue, pelo chikungunya e assim por diante, Senhor. Pessoas que estão padecendo de câncer. Pessoas que estão sofrendo o tratamento de câncer que é tão duro, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Age, Senhor. Nós entregamos todos esses pedidos em Tuas mãos. E faze, Senhor, na vida deles muito melhor, porque Tu és o Deus que faz sempre o melhor. Visita, Senhor, porque o Senhor é o Deus da visitação. Finalmente, Senhor, toma-nos por nossa mão direita. Conduze-nos até os pastos verdejantes da Tua palavra e que nós possamos encontrar a paz. Sê com Teu povo, Senhor. Eis a nossa oração. No nome precioso de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Eis a nossa oração sincera, no nome de Jesus. Receba esta bênção e o nosso forte abraço.